Mulher grávida salva urso na floresta, e ele retribui de forma inusitada. Helena Silveira tremeu ao ouvir o ganido angustiado que vinha de algum lugar entre as árvores cobertas de neve. Apesar de estar no 8º mês de gravidez e do frio intenso daquela manhã na Serra Catarinense, algo dentro dela não permitia ignorar aquele som de sofrimento. O urso estava preso em uma armadilha cruel, sua pata dianteira esquerda sangrando, enquanto o animal tentava desesperadamente se libertar. Helena sabia que não deveria estar ali. Roberto, seu marido e diretor do Santuário de Conservação Internacional de Urso Pardo em Urubici, havia expressamente proibido suas caminhadas pela floresta desde que descobriram as complicações em sua gravidez. Mas Helena não conseguia abandonar seus estudos sobre comportamento animal, mesmo quando todos insistiam que era hora de pensar apenas no bebê. "Calma, grandão", ela sussurrou, aproximando-se com cautela. O animal, que devia pesar mais de 300 quilos, parou de se debater ao ouvir sua voz. Seus olhos escuros a encararam com uma mistura de medo e dor que Helena reconheceu imediatamente. A bióloga examinou a armadilha, sentindo um aperto no peito. Era ilegal, daquelas que os caçadores usavam para capturar animais selvagens. Como alguém tivera coragem de colocar isso dentro da área de preservação? "Vou te tirar daí", ela prometeu, olhando ao redor em busca de algo que pudesse usar como alavanca. A neve começava a cair mais intensamente quando Helena finalmente conseguiu desmontar o mecanismo da armadilha. O urso, um macho adulto que ela reconheceu como parte do programa de reintrodução de ursos pardos europeus no Brasil, permaneceu estranhamente calmo durante todo o processo. Quando a armadilha finalmente se abriu, Helena esperava que o animal fugisse imediatamente. Em vez disso, ele ficou parado, olhando para ela com o que parecia ser gratidão. A bióloga sabia que estava projetando emoções humanas em um animal selvagem, erro que sempre criticara em seus colegas menos experientes. Mas havia algo no olhar daquele urso que a tocou profundamente. "Vai, você está livre agora", ela disse, afastando-se alguns passos. O urso avançou lentamente, mancando por causa do ferimento. Quando passou por Helena, diminuiu o passo e virou levemente a cabeça em sua direção, como se fizesse um agradecimento silencioso, antes de desaparecer entre as árvores. Helena não contou a ninguém sobre o incidente. Sabia que Roberto ficaria furioso por ela ter se arriscado, especialmente depois de todas as discussões que tiveram sobre sua insistência em continuar trabalhando. "Você não entende, Helena", ele havia gritado dias antes. "Essa gravidez é um milagre depois de todas as tentativas que fizemos. Por que não consegue simplesmente descansar e cuidar do nosso filho?" O que Roberto não compreendia era que seu trabalho não era apenas uma profissão, mas sua forma de existir no mundo. Como bióloga especializada em comportamento de grandes predadores, Helena tinha dedicado sua vida a estudar, entender e proteger esses animais. O projeto de reintrodução de ursos pardos europeus na Serra Catarinense era o ápice de sua carreira, um experimento ousado que havia atraído a atenção internacional. Uma semana após o resgate do urso, Helena estava organizando seus arquivos quando encontrou algo perturbador. Os relatórios de monitoramento mostravam discrepâncias significativas. De acordo com os registros oficiais, a área destinada à expansão do santuário já havia sido adquirida e estava protegida. Mas suas próprias observações durante as caminhadas mostravam sinais de atividade humana naquela região, e não eram apenas os vestígios da armadilha ilegal. "Fernanda, você notou algo estranho na área norte durante suas rondas?" Helena perguntou à jovem guarda florestal, que havia se tornado sua aliada no santuário. Fernanda Oliveira, 28 anos, hesitou antes de responder. "Para ser sincera, tenho visto movimentações esquisitas por lá. Caminhões entrando à noite, pessoas que não são da equipe." Quando perguntei ao Sr. Roberto, ele disse que eram consultores avaliando a expansão do projeto. Helena sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Roberto nunca mencionara consultores. Na verdade, ele havia dito que todas as avaliações externas estavam suspensas durante o inverno. Nas semanas seguintes,
Helena começou a notar o urso que salvara observando-a de longe durante suas caminhadas secretas pela floresta. Diferente dos outros animais do santuário, este parecia reconhecê-la, mantendo uma distância segura, mas sempre visível, como se montasse guarda. Era um comportamento intrigante que desafiava tudo o que sabia sobre esses animais normalmente, solitários e arredios. Foi durante uma dessas caminhadas que Helena viu os homens com motosserras na área, que, segundo os documentos oficiais, deveria estar protegida. Escondida atrás de uma árvore, fotografou a cena com seu celular, sentindo o coração acelerar. A placa no caminhão estacionado próximo mostrava o logo da madeireira Horizonte, uma empresa que Roberto havia mencionado estar interessada em parcerias com o santuário. Naquela noite, Helena confrontou o marido com o que descobrira. Você pode me explicar por que tem gente da Horizonte desmatando uma área que supostamente faz parte da reserva? Ela perguntou mostrando as fotografias. O rosto de Roberto transformou-se. O homem carinhoso que conhecia deu lugar a um estranho com olhos duros e mandíbula tensa. Você me seguiu? Está me espionando agora? Ele rugiu. Eu te proibi de ir à floresta. Não mude de assunto, Roberto. Helena bateu o punho na mesa. Aquela área deveria estar protegida. Os relatórios que enviamos para o Ministério do Meio Ambiente mostram... Os relatórios mostram o que precisam mostrar. Roberto a interrompeu arrancando o celular de sua mão. Você não entende nada de gestão, Helena. Acha que um projeto deste tamanho se mantém com idealismo? Precisamos de financiamento, de parcerias estratégicas. Vender pedaços da reserva não é parceria estratégica. É crime ambiental, ela gritou, sentindo o bebê se agitar dentro dela como se também protestasse. Roberto segurou seus braços com força. Escute. Bem, você não vai arruinar tudo que construí por causa dessas suas obsessões. Se continuar com isso, vou garantir que todos saibam que a gravidez está afetando sua sanidade mental. Não seria a primeira vez que uma mulher tem delírios durante a gestação. A ameaça ficou suspensa no ar como uma nuvem tóxica. Helena recuou, chocada com as palavras do homem que amava. Nos dias seguintes, Roberto redobrou a vigilância sobre ela. Desinstalou o aplicativo de e-mail do celular dela, desconectou o computador da internet, alegando problemas técnicos, e pediu à governanta, Dona Margarida, que não a deixasse sozinha. É para o bem dela e do bebê, ele explicava com seu sorriso encantador. A médica recomendou repouso absoluto. Helena percebia-se em uma prisão dourada. As paredes da bela casa de madeira no estilo alpino, normalmente seu refúgio, agora a sufocavam. Pela janela do quarto, podia ver as montanhas cobertas de neve e a floresta onde seus amados ursos viviam, e onde um crime ambiental acontecia diante de seus olhos impotentes. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Uma tarde, quando Dona Margarida tirou sua soneca habitual, Helena conseguiu usar o radiocomunicador que os funcionários do santuário utilizavam. Conseguiu contatar Fernanda. Preciso da sua ajuda, sussurrou Helena. Roberto está destruindo parte da reserva e me mantendo presa em casa. Eu desconfiava que algo estava errado, respondeu Fernanda. Ele tem agido estranho, mudando escalas, restringindo acesso a certas áreas. Encontrei alguns documentos que mencionam uma redelimitação de fronteiras do santuário. Helena sentiu um aperto no peito. Sua mente voltou aos primeiros anos do casamento, quando Roberto parecia compartilhar sua paixão pela conservação. Lembrou-se de como ele a olhava com admiração quando ela apresentava seus estudos em congressos, como a abraçava forte e sussurrava: "Você é extraordinária", depois de cada conquista profissional. Quando exatamente aquele homem havia se transformado neste estranho que a mantinha prisioneira, Fernanda, preciso entender melhor quem está envolvido. Você consegue descobrir com quem Roberto tem se reunido? Perguntou Helena, sentindo uma dor que não tinha nada a ver com a gravidez. Era a dor de uma confiança quebrada, de um sonho compartilhado que se despedaçava. Ele tem feito várias reuniões com pessoas da madeireira Horizonte, e também com um homem que se apresenta como assessor do ministério,
Um tal de César Mendoza. Mas algo nele me parece suspeito, explicou Fernanda. Uma vez, quando acharam que eu já tinha saído do prédio administrativo, ouvi o tal César dizer algo sobre garantir que a venda pareça completamente legal. Helena fechou os olhos. A conspiração era maior e mais organizada do que imaginava. Precisamos de provas concretas, disse Helena. Meu notebook está no escritório na gaveta inferior da minha mesa. Tem uma pasta chamada Monitoramento Anual, com os dados verdadeiros que coletei. Compare com os relatórios oficiais. E Fernanda, veja se consegue descobrir quem é realmente esse César Mendoza. Vou tentar pegar hoje à noite, prometeu. Fernanda, e tenho um amigo na universidade que pode verificar os antecedentes desse tal assessor. Helena, tome cuidado. Roberto convocou uma reunião com a diretoria do santuário para amanhã. Ouvi ele dizer que você está tendo complicações psicológicas devido à gravidez. Ele parece determinado a afastar você de qualquer possibilidade de interferir nos planos dele. A chamada encerrou, deixando Helena gelada por dentro. Seu próprio marido estava construindo uma narrativa para desacreditá-la, usando sua gravidez como arma. Helena sentou-se na beira da cama, acariciando sua barriga proeminente. O bebê se moveu como se sentisse sua agitação. Vai ficar tudo bem, meu amor, sussurrou ela. Mamãe vai encontrar um jeito de proteger você e proteger nossa floresta. A menina que crescia dentro dela era a razão pela qual não podia simplesmente fugir, deixar tudo para trás. Que mundo Helena estaria deixando para sua filha se permitisse que a ganância destruísse um dos últimos santuários naturais da região? Que exemplo estaria dando se recuasse diante da intimidação e manipulação? Helena levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, a neve começava a cair mais intensamente. Em algum lugar naquela vastidão branca, Nuno e os outros ursos seguiam suas vidas selvagens, alheios à ameaça humana que pairava sobre seu habitat. Ou talvez não tão alheios. Assim, o comportamento protetor de Nuno sugeria uma percepção mais profunda do que a ciência estava preparada para admitir. Uma memória súbita emergiu de sua avó Aparecida, uma mulher forte do interior de Minas Gerais que criara sozinha 5 filhos após ficar viúva aos 32 anos. A natureza sempre encontra um caminho, minha filha, costumava dizer a velha senhora, enquanto cuidava de sua horta medicinal. E nós, mulheres, somos como a própria natureza, dobram a gente, mas não quebram. Helena sorriu ao lembrar-se da avó. O que Dona Aparecida faria em sua situação? Certamente não ficaria chorando. Pela traição, agiria. Determinada, Helena pegou um pequeno caderno que mantinha escondido no fundo da gaveta de meias. Ali vinha anotando suas observações sobre as irregularidades que notara nos últimos meses. Datas, locais, conversas estranhas que ouvira. Não eram provas concretas, mas formavam um padrão claro de comportamento suspeito. Se algo acontecesse, com ela, queria que houvesse um registro. Naquela mesma noite, uma forte nevasca atingiu a Serra Catarinense. O vento uivava ao redor da casa, fazendo as janelas estremecerem. Helena tentava dormir quando ouviu vozes alteradas no andar de baixo. Esgueirou-se até o corredor e reconheceu as vozes de Roberto e Geraldo Mendes, o proprietário da madeireira. A escuridão do corredor a protegeu enquanto se aproximava da escada, de onde podia ouvir mais claramente a conversa acalorada. Reconheceu uma terceira voz. Deve ser o tal César Mendoza que Fernanda mencionara. Precisamos acelerar tudo, dizia Roberto. Minha esposa está desconfiada e aquela guarda florestal nova anda fazendo perguntas demais. Você me garantiu que tinha tudo sob controle. A voz de Geraldo soava irritada. Já investi milhões nessa operação, Almeida. Se aquela área não for liberada na semana que vem, perco o contrato de exportação. E vai ser. Os documentos já estão prontos. Só precisam da aprovação da diretoria amanhã. Eles confiam em mim, não na minha esposa emocionalmente instável. E a tal guarda florestal? Vou cuidar dela amanhã mesmo. Uma transferência imediata para o outro lado do país. Tenho contatos no ministério. Helena sentiu náuseas. A conspiração era maior do que imaginava.
Voltou para o quarto silenciosamente, sua mente trabalhando freneticamente. Tinha que agir logo, mas como? Foi quando sentiu a primeira contração, tão intensa que quase a fez gritar. Respirou fundo, tentando se acalmar. Não podia ser trabalho de parto, ainda estava com 36 semanas. A segunda contração veio 10 minutos depois, mais forte. Helena apoiou-se na cômoda, respirando com dificuldade. Precisava de ajuda médica, mas como sair dali? Roberto havia saído com Geraldo, e Dona Margarida dormia no outro extremo da casa. Uma terceira contração, ainda mais forte, a fez decidir. Vestiu rapidamente um casaco grosso, luvas e botas. A casa ficava a menos de 2 quilômetros do centro médico do santuário. Se seguisse pela trilha principal, conseguiria chegar lá em 20 minutos, mesmo com a neve. O vento cortante atingiu seu rosto quando abriu a porta dos fundos. A neve caía em flocos grossos, formando uma cortina branca que dificultava a visibilidade. Helena começou a caminhar com dificuldade, usando as árvores como apoio. Uma contração particularmente forte a fez parar e se curvar, gemendo de dor. Foi quando percebeu que havia perdido a trilha. A neve cobria tudo, tornando impossível distinguir o caminho. O pânico começou a crescer enquanto tentava se orientar. Estava sozinha em trabalho de parto, no meio de uma nevasca, perdida em uma floresta onde viviam predadores. Uma contração particularmente forte a fez apoiar-se contra o tronco de um pinheiro. Helena fechou os olhos, tentando controlar a respiração como aprendera nas aulas de preparação para o parto. Inspirar por 4 segundos, segurar por 7, expirar por 8. O método funcionava para as contrações, mas não para o medo que crescia dentro dela. "Pense, Helena, pense", murmurou para si mesma, forçando-se a avaliar a situação com a mesma racionalidade que aplicava a seus estudos científicos. O centro médico ficava ao norte da casa. Ela havia saído seguindo a estrela polar, mas a nevasca agora cobria completamente o céu. A bússola estava em sua mochila, que ficara em casa na pressa de sair. Sem pontos de referência visíveis e sem equipamento, suas chances eram mínimas. Uma rajada de vento trouxe o som distante de uivos. Lobos? Não. Provavelmente cães selvagens que ocasionalmente se aventuravam na reserva. Helena sabia que, normalmente, evitavam humanos. Mas o cheiro de sangue e o desespero podiam atrair predadores oportunistas. Contudo, não eram os predadores de 4 patas que mais a preocupavam naquele momento. "Roberto", sussurrou, sentindo um calafrio que nada tinha a ver com a temperatura. O que aconteceria se ele voltasse para casa e descobrisse que ela havia saído? O que faria quando soubesse que ela havia ouvido sua conversa com Geraldo? Por um instante sombrio, Helena se perguntou se ele ficaria aliviado caso ela desaparecesse naquela nevasca. Seria conveniente, não? A esposa problemática, emocionalmente instável, desaparecida em uma tempestade. Uma tragédia que geraria simpatia para o viúvo e eliminaria o maior obstáculo aos seus planos. "Não", disse em voz alta, assustando-o. Um pequeno pássaro que se abrigava num arbusto próximo. "Não vou deixar isso acontecer." Seu bebê chutou como se respondesse ao som de sua voz. Helena acariciou a barriga, sentindo uma determinação renovada. "Vamos conseguir, pequena. Mamãe promete." Helena tentou usar o celular, mas não havia sinal como esperava. Guardou-o no bolso interno do casaco para protegê-lo da umidade. Poderia precisar dele mais tarde, se entrasse em uma área com cobertura. Continuou caminhando na direção que acreditava ser a correta, mas cada passo tornava-se mais difícil. A neve já alcançava seus joelhos, e as contrações vinham cada vez mais frequentes. Seus pensamentos voaram para sua mãe, Dona Conceição, em Belo Horizonte. A matriarca da família Silveira, com seu jeito prático e sua fé inabalável, sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Helena nunca fora religiosa como a mãe, preferindo a certeza da ciência. Mas naquele momento, perdida na floresta, compreendia a necessidade humana de acreditar em algo maior, em algum sentido por trás do aparente caos. "Se o bebê nascer aqui, mamãe", murmurou, sentindo lágrimas congelarem em suas bochechas. "Vou chamá-la de Sofia. Sabedoria. Vamos precisar de muita sabedoria para superar isso tudo."
Após o que pareceu uma eternidade, suas pernas cederam. Caiu na neve, sentindo o frio penetrar suas roupas. Tentou se levantar, mas outra contração a deixou sem forças. Foi então que viu o vulto se aproximando entre as árvores, grande e poderoso, movendo-se com surpreendente agilidade apesar da neve. Era ele, o urso que havia salvado, reconhecível pela cicatriz recente na pata. O animal parou a alguns metros, observando-a com aqueles olhos inteligentes. Helena deveria estar aterrorizada, mas algo na presença do urso a acalmou. "Parece que estamos quites, você precisa de ajuda e eu também", murmurou, antes que outra contração a fizesse gemer de dor. Para seu completo espanto, o urso aproximou-se, mais. Circundou-a lentamente, como se avaliasse a situação. Então deitou-se na neve ao seu lado. Helena sentiu o calor emanando do corpo massivo do animal. Instintivamente, apoiou-se contra ele, agradecida pelo abrigo contra o vento cortante. O urso permaneceu imóvel, como se entendesse a gravidade da situação. Helena não soube por quanto tempo ficaram assim, ela entrando e saindo da consciência, enquanto as contrações tornavam-se mais intensas. Em algum momento, ouviu vozes distantes chamando seu nome. "Aqui!" gritou com a força que conseguiu reunir. "Estou aqui!" As luzes de lanternas surgiram entre as árvores. O urso ergueu-se rapidamente, olhou mais uma vez para Helena e desapareceu na floresta momentos antes de Fernanda e 2 outros guardas florestais a encontrarem. "Meu Deus, Helena!" Fernanda correu até ela. "O que aconteceu? O bebê? Trabalho de parto", Helena conseguiu dizer entre contrações. Como me encontraram?" "Vim trazer os documentos que você pediu e vi que você não estava em casa. Dona Margarida disse que você estava dormindo, mas algo não parecia certo", explicou Fernanda enquanto os outros guardas preparavam uma maca de emergência. "Você não vai acreditar, mas vimos pegadas de urso que pareciam estar nos guiando até você." Helena sorriu apesar da dor. "Eu acredito. O centro médico do santuário não era um hospital completo, mas tinha estrutura para emergências." A doutora Luísa Santos, médica residente do santuário, conseguiu estabilizar Helena e o bebê, mas determinou que precisavam de transferência imediata para o hospital regional em Lages. "A ambulância vai demorar com essa nevasca", explicou a médica, "mas o helicóptero do resgate nas montanhas consegue chegar até aqui assim que a tempestade diminuir um pouco." "Onde está Roberto?" perguntou Helena, agora com soro e medicação para retardar o parto. Fernanda e a médica trocaram olhares. "Ninguém consegue contatá-lo", respondeu Fernanda cautelosamente. "Mas Helena, encontrei os documentos. Você estava certa. Roberto e a diretoria estão reduzindo a área do santuário em quase 40% para vender para madeireiras. Consegui fazer cópias de tudo." Helena fechou os olhos, sentindo uma dor que não tinha nada a ver com o trabalho de parto. "O pior é que eles estão usando o próprio projeto dos ursos como fachada", continuou Fernanda. "Os relatórios falsificados mostram uma contenção necessária do território, alegando que os ursos não se adaptaram a certas áreas, quando na verdade são exatamente essas áreas que eles querem vender. Precisamos avisar as autoridades", disse Helena, "antes da reunião de amanhã." "Já fiz isso", afirmou Fernanda com um sorriso determinado. "Meu irmão trabalha na Polícia Federal Ambiental. Eles estão a caminho, mas com a nevasca, uma contração particularmente forte interrompeu a conversa. A doutora Luísa checou Helena e seu semblante tornou-se preocupado. "O medicamento não está funcionando como deveria. O bebê está decidido a nascer hoje. As horas seguintes foram uma batalha. Sem acesso a um hospital completo, com recursos limitados, Helena deu à luz sua filha com a ajuda da doutora Luísa e de Fernanda. A pequena Sofia nasceu saudável, com bons pulmões que demonstrou imediatamente com um choro forte. Ela é perfeita", sussurrou Helena, exausta, mas radiante, enquanto segurava sua filha nos braços. A tempestade finalmente amainava quando Roberto irrompeu no centro médico, seguido por 2 homens de terno que Helena não reconheceu. "Helena!" exclamou ele, aparentando preocupação. "Acabei de saber. Por que saiu de casa numa tempestade dessas?"
Antes que Helena pudesse responder, Fernanda adiantou-se. Talvez porque você a estava mantendo praticamente em cárcere privado enquanto destruía o trabalho da vida dela? Roberto empalideceu, lançando um olhar furioso à guarda florestal. Não sei do que você está falando. Minha esposa está confusa, a gravidez foi difícil e... Poupe-nos do teatro, Roberto, interrompeu Helena, surpreendendo a todos com a firmeza em sua voz. Fernanda encontrou os documentos. Sabemos da sua parceria com a madeireira Horizonte. Os dois homens de terno trocaram olhares desconfortáveis. Isso é absurdo. Roberto tentou aparentar indignação, mas o suor em sua testa o traía. Helena precisa de atendimento psicológico. Ela tem tido alucinações. Até afirma que um urso a protegeu na floresta. Foi quando a porta se abriu novamente e um homem alto vestindo o uniforme da Polícia Federal entrou, seguido por mais 2 agentes. Roberto Almeida? Perguntou o homem, mostrando sua identificação. Sou o delegado Marcos Oliveira. O senhor está sendo investigado por crime ambiental, falsificação de documentos federais e apropriação indébita de fundos destinados à conservação. O rosto de Roberto desmoronou. Os homens de terno, que Helena agora suspeitava serem advogados, rapidamente se afastaram dele como ratos abandonando um navio que afunda. Isso é um mal-entendido, balbuciou Roberto. Posso explicar? Explique na delegacia, respondeu o delegado friamente. Temos todos os documentos necessários, inclusive transferências financeiras para contas nas Ilhas Cayman. Sua prisão preventiva já foi decretada. Enquanto Roberto era levado, protestando e ameaçando acionar seus contatos poderosos, Helena olhou pela janela. Na orla da floresta, parcialmente oculto entre as árvores, estava o urso. O animal permaneceu imóvel por alguns segundos, como se quisesse se certificar de que ela estava bem, antes de desaparecer silenciosamente na vastidão verde e branca. 3 meses depois, Helena ajustava o pequeno gorro na cabeça de Sofia enquanto caminhavam pela trilha principal do santuário, agora oficialmente renomeado como Reserva Integral de Proteção da Serra Catarinense. A neve havia derretido, dando lugar a um tapete verde vibrante salpicado de flores silvestres. Tem certeza de que é seguro levá-la para a floresta tão pequena? Perguntou Dona Margarida, que caminhava ao lado delas, carregando uma cesta de piquenique. A governanta, ao contrário do que Helena temia, havia ficado ao seu lado durante toda a crise. Nunca confiei naquele homem. Tinha confessado depois que Roberto foi preso. Mas precisava do emprego e ele ameaçava me mandar embora se eu não seguisse suas ordens. É perfeitamente seguro, respondeu Helena com um sorriso. Além disso, tenho um guarda-costas particular. Como se respondesse a uma deixa, Fernanda emergiu de uma trilha lateral, agora usando o uniforme de diretora de proteção da reserva. Os pesquisadores da Universidade Federal chegaram, anunciou ela animadamente. Estão impressionados com o comportamento do Nuno. Nunca viram nada igual. Nuno era o nome que Helena dera ao urso em homenagem a seu avô português que lhe ensinara a amar e respeitar a natureza. Após os eventos daquela noite tempestuosa, o comportamento extraordinário do animal havia se tornado objeto de estudo científico. O urso mantinha sua distância dos humanos, como era natural, mas demonstrava um comportamento protetor surpreendente em relação a Helena e, por extensão, a Sofia. Ele foi visto novamente hoje? Perguntou Helena enquanto caminhavam, até a clareira onde fariam o piquenique. Sim, pelos guardas da Torre Norte. Parece que está estabelecendo seu território exatamente ao redor da área que você costuma frequentar, explicou Fernanda. Os outros ursos também estão se adaptando bem às novas áreas de expansão. Após o escândalo envolvendo Roberto e a madeireira, uma investigação completa revelou que quase metade dos fundos destinados ao santuário haviam sido desviados. Com Roberto preso e aguardando julgamento, a administração da reserva foi completamente reestruturada. Helena, reconhecida internacionalmente por seu trabalho com os ursos pardos e agora celebrada como uma heroína ambiental, foi nomeada diretora científica. Sob sua liderança, a reserva não apenas recuperou as áreas que seriam vendidas ilegalmente, mas conseguiu expandir ainda mais seu território, criando corredores ecológicos,
que permitiam aos ursos e outros animais selvagens circularem livremente. O projeto pioneiro de reintrodução, que estivera à beira do colapso, tornou-se um modelo de conservação estudado em universidades do mundo todo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Na clareira, Helena estendeu uma toalha enquanto Dona Margarida organizava a comida. Sofia, agora com quase 4 meses, balbuciava alegremente em seu carrinho adaptado para trilhas. Você acredita que já faz 1 ano desde que encontrei Nuno preso naquela armadilha? Comentou Helena olhando para o calendário em seu celular. Parece mais tempo, considerando tudo o que aconteceu, respondeu Fernanda sentando-se ao lado dela. Às vezes ainda tenho dificuldade em acreditar na história toda. Se você não tivesse salvado aquele urso... Nem quero pensar nisso. Helena estremeceu levemente. Tudo aconteceu exatamente como deveria. O som de galhos quebrados fez as 3 mulheres olharem para a borda da clareira. Ali, a cerca de 50 metros, parcialmente oculto pelas árvores, estava Nuno. O grande urso pardo observava o grupo com aqueles olhos inteligentes que Helena conhecia tão bem. Olha só quem veio nos visitar, Sofia, Helena falou, suavemente, virando o carrinho para que a bebê pudesse ver o animal à distância. Para surpresa de todas, Sofia agitou os bracinhos e soltou uma gargalhada ao ver o urso, como se reconhecesse um velho amigo. Incrível, murmurou Fernanda. É como se ela soubesse. Helena sorriu. Talvez soubesse mesmo. Afinal, Nuno havia estado presente no dia em que ela nasceu, de uma forma que a ciência ainda não conseguia explicar completamente. O urso permaneceu imóvel por alguns minutos, apenas observando. Então, com a mesma dignidade silenciosa que Helena admirava, virou-se e desapareceu novamente na floresta. Sabe, minha avó sempre dizia que animais conseguem enxergar a alma das pessoas, comentou Dona Margarida, servindo o café quente em pequenas xícaras térmicas. Quando eu era pequena no interior de Minas, tinha um cachorro que nunca, jamais se aproximava de um homem da cidade que vinha visitar minha tia. Todo mundo achava o moço um santo, mas o cachorro rosnava e se afastava. Anos depois, descobriram que ele era um trapaceiro que havia enganado várias famílias. Helena riu. Não sei se é uma questão de enxergar almas, Dona Margarida, mas os animais certamente captam sinais que nós, humanos, muitas vezes ignoramos. Nuno provavelmente percebeu que eu não representava uma ameaça quando o libertei da armadilha. E quanto a Roberto? Perguntou Fernanda. Nuno alguma vez se aproximou dele? Helena balançou a cabeça. Nunca. Na verdade, Roberto odiava os ursos. Dizia que eram apenas ativos do projeto, não seres vivos dignos de respeito. Acho que foi aí que comecei a perceber que não o conhecia realmente. A conversa foi interrompida pelo toque do celular de Fernanda. São os pesquisadores, ela disse após ler a mensagem. Querem saber se podem instalar mais 2 câmeras na área oeste, onde Nuno tem sido visto com mais frequência. Diga que sim, mas com as condições que estabelecemos, respondeu Helena. Observação à distância apenas, sem intervenções, sem tentativas de aproximação. Fernanda assentiu e se afastou para fazer a ligação. Helena olhou para sua filha, agora cochilando pacificamente no carrinho. Sofia nascera em meio a uma tempestade, tanto literal quanto metafórica, mas agora crescia cercada de amor e protegida pela mais improvável das alianças. O caminho não havia sido fácil. O divórcio de Roberto, as batalhas judiciais, a reconstrução da reserva, tudo havia exigido força e determinação. Mas olhando para a floresta que se estendia diante delas, Helena sabia que cada passo havia valido a pena. Às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse ignorado aquele ganido naquela manhã, disse Helena suavemente. Se tivesse simplesmente voltado para casa como Roberto queria. Mas você não ignorou, respondeu Dona Margarida com sabedoria. E é por isso que estamos aqui hoje. Você seguiu seu coração, menina. E seu coração estava certo. Helena sorriu, sentindo uma profunda paz. Sua vida havia mudado completamente no último ano, de maneiras que jamais poderia ter previsto. Perdera um marido,
mas ganhara uma filha e salvara não apenas um urso, mas toda uma floresta. E no processo, descobrira uma força dentro de si que não sabia que possuía. O vento suave balançava as copas das árvores, criando uma sinfonia natural que embalava o sono de Sofia. Em algum lugar naquela vastidão verde, Nuno seguia sua vida selvagem, livre como deveria ser. Mas de alguma forma, um laço invisível conectava a bióloga, sua filha e o grande urso, um laço forjado em momentos de perigo e solidariedade, transcendendo as barreiras entre espécies. Nos meses que se seguiram, a história de Helena e Nuno ganhou notoriedade mundial. Jornalistas, documentaristas e pesquisadores de comportamento animal visitavam a reserva regularmente, todos ansiosos para testemunhar a extraordinária relação entre a bióloga e o urso pardo. Não é uma amizade como as pessoas gostam de romantizar, Helena explicava pacientemente durante uma entrevista para um documentário da National Geographic. Nuno é um animal selvagem e deve permanecer assim. O que temos é um caso raro de reconhecimento mútuo e talvez uma forma primitiva de reciprocidade. Mas mesmo com sua insistência na abordagem científica, Helena não podia negar que havia algo especial no comportamento de Nuno. O urso mantinha seu território estrategicamente posicionado, de forma a incluir as áreas que Helena frequentava regularmente. Nunca se aproximava demais, nunca buscava contato direto, mas sua presença era constante, um guardião silencioso observando de longe. Essa proteção estendeu-se de maneiras inesperadas. Quando um grupo de caçadores ilegais invadiu a parte norte da reserva, foi Nuno quem os afugentou, perseguindo-os até os limites da propriedade. O incidente, capturado pelas câmeras de segurança, tornou-se viral. Um urso expulsando humanos que representavam ameaça ao seu território. Território que, coincidentemente, incluía Helena e Sofia. Numa tarde de domingo, quando Sofia já havia completado 1 ano, Helena decidiu fazer uma pequena celebração na clareira favorita delas. Apenas as pessoas mais próximas foram convidadas. Fernanda e seu irmão delegado, Dona Margarida e seu neto, a doutora Luísa, que havia ajudado no parto, e alguns pesquisadores que haviam se tornado amigos. Ela cresceu tanto, comentou Luísa observando Sofia, que agora dava seus primeiros passos inseguros pela clareira, sempre sob o olhar atento de Helena. E é tão observadora, acrescentou Fernanda. Já notou como ela sempre olha para a floresta, como se procurasse algo. Helena assentiu. Era verdade. Desde muito pequena, Sofia demonstrava uma fascinação pela floresta. Seus primeiros sons reconhecíveis não haviam sido mamã ou papá, mas sim um grunhido grave, que imitava quase perfeitamente o som que Nuno fazia quando estava relaxado. Talvez ela se lembre de alguma forma, sugeriu Helena. Os bebês absorvem muito mais do ambiente do que imaginamos, mesmo antes de nascerem. A festa prosseguia alegremente quando Sofia, que brincava perto da borda da clareira, de repente se levantou e apontou para a floresta, balbuciando excitadamente. Nu! Nu! Ela chamou para o espanto de todos. Helena virou-se rapidamente na direção que a filha apontava. Ali, parcialmente visível entre as árvores, estava Nuno. O urso observava a cena com sua habitual calma, mantendo-se a uma distância segura, mas inequivocamente presente. Meu Deus, murmurou Fernanda. É como se ele soubesse que é o aniversário dela. Talvez saiba mesmo, respondeu Helena suavemente, observando a filha que continuava a apontar e chamar pelo urso. De alguma forma, o momento foi capturado em fotografia por um dos pesquisadores. A pequena Sofia em pé, bracinhos estendidos em direção à floresta, e o grande urso pardo observando-a entre as árvores. A imagem, posteriormente publicada com permissão de Helena, tornou-se um símbolo poderoso do projeto de conservação, ilustrando a possibilidade de coexistência harmoniosa entre humanos e vida selvagem. Aquela foto mudou tudo. Doações começaram a chegar de todo o mundo. Governos estrangeiros ofereceram parcerias para projetos semelhantes em seus países. Universidades propuseram colaborações em pesquisas sobre comportamento animal e inteligência emocional em grandes predadores. Helena aproveitou a onda de interesse para expandir não apenas a reserva, mas a missão.
Novos programas educacionais foram desenvolvidos, trazendo crianças de escolas públicas para aprenderem sobre conservação ambiental. Comunidades locais, antes receosas dos ursos, agora participavam ativamente da proteção da floresta, entendendo que sua própria sobrevivência econômica estava intrinsecamente ligada à preservação do ecossistema. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Roberto observava tudo de longe, consumido pela amargura. Após cumprir parte de sua pena, havia sido libertado com restrições. Proibido de se aproximar da reserva ou de Helena e Sofia, ele se mudara para uma cidade distante, de onde ocasionalmente concedia entrevistas amargas a jornalistas dispostos a ouvir sua versão distorcida dos fatos. Ela arruinou minha vida por causa de um animal, ele declarava, sem jamais reconhecer seus próprios crimes. Aquela história toda do urso a salvando foi fabricada para me destruir. Nas noites solitárias em seu pequeno apartamento, em Florianópolis, Roberto era assombrado por pesadelos. Sonhava com a floresta, com os olhos penetrantes de Nuno, com o rosto decepcionado de Helena. Acordava suando frio, a respiração entrecortada, incapaz de escapar da culpa que negava obstinadamente durante o dia. Numa dessas noites, após uma entrevista particularmente amarga para um blog de teorias da conspiração, Roberto encontrou um envelope em sua porta. Dentro havia uma única fotografia. Sofia, então com 2 anos, sorrindo ao lado de Helena, na frente de uma placa que inaugurava o novo centro de pesquisas da reserva. Atrás da foto, escrito com a letra elegante, que reconheceu como sendo de sua mãe, estava uma simples mensagem. Nunca é tarde para fazer o certo, Roberto. Ele amassou a foto, jogando-a na lixeira. Mas durante a madrugada acordou novamente de um pesadelo e encontrou-se resgatando a imagem amassada, alisando-a cuidadosamente. O sorriso inocente de Sofia, a filha que jamais conhecera, o atingiu de uma forma que não esperava. Na manhã seguinte, Roberto fez algo que não fazia há anos. Escreveu uma carta à sua mãe. Mamãe, recebi sua foto. Não sei o que pretende com isso. Se quer me fazer sentir pior, conseguiu. Não preciso que me lembrem do que perdi. Eles me pintaram como um monstro. Não contam que eu lutei por anos para conseguir financiamento para aquela reserva antes de Helena sequer aparecer. Não contam que eu investi minha vida ali. Sim, cometi erros. Sim, fiz acordos que não deveria ter feito. Mas foi porque ninguém mais se importava. O governo cortou o nosso financiamento 3 vezes em 2 anos. O que eu deveria fazer? Deixar tudo desmoronar? Enfim, não espero que entenda. Ninguém entende. Roberto. 2 semanas depois veio a resposta de Elisa. Filho, não enviei a foto para fazê-lo sentir-se pior. Enviei porque acredito que você ainda pode fazer parte dessa história de outra forma. Você fala de lutas e sacrifícios e não duvido que os fez. Mas perdeu o rumo em algum momento, Roberto. Esqueceu o motivo pelo qual começou e isso acontece com muitos de nós. Conversei muito com Helena nestes anos. Ela nunca quis apagar seu papel na criação da reserva. De fato, nas palestras que dá, sempre menciona que foi você quem iniciou o projeto de reintrodução. Ela não é sua inimiga, Roberto. Nunca foi. Quanto a Sofia, ela é extraordinária. Tem a sua teimosia, sabia? E seus olhos. Um dia, ela vai querer conhecer o pai. Reflita, filho. Ainda há tempo para recomeçar. Com amor, mamãe. As cartas continuaram por meses. Gradualmente, algo começou a mudar dentro de Roberto. A casca dura de ressentimento começou a rachar, permitindo que algo há muito enterrado emergisse. Remorso. Numa tarde chuvosa, o delegado Marcos Oliveira, irmão de Fernanda e responsável pelo caso que o prendera, recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Roberto trazia consigo um pendrive e uma pasta cheia de documentos. Isso contém nomes, datas, transferências bancárias, explicou Roberto, a voz baixa. Todas as pessoas envolvidas no esquema de venda ilegal de terras protegidas. Gente que nunca foi investigada. O delegado o olhou com desconfiança. Por que está fazendo isso agora, Almeida? Roberto olhou pela janela, para a chuva que caía.
Porque é hora de fazer o certo, pelo menos uma vez. A informação fornecida por Roberto levou a uma investigação nacional que desmantelou uma rede de corrupção envolvendo tráfico de influência e crimes ambientais em várias reservas do país. Políticos poderosos, madeireiros e funcionários do alto escalão foram indiciados. Por sua cooperação, Roberto teve sua pena restante transformada em serviços comunitários. Ele escolheu trabalhar num projeto de reflorestamento no outro extremo do país, longe o suficiente da reserva para respeitar as restrições judiciais, mas ainda fazendo algo que, talvez, pudesse começar a redimir seu legado. Mas ninguém dava muita atenção às suas palavras anteriores. As evidências eram irrefutáveis, e sua reputação estava permanentemente manchada. O homem que uma vez sonhara em ser celebrado como o grande visionário que trouxera ursos pardos de volta ao Brasil, agora era apenas uma nota de rodapé na história de sucesso que Helena construíra. Mesmo com sua tardia colaboração com a justiça, Roberto sabia que jamais recuperaria tudo o que perdera. A confiança, o respeito e, mais importante, a chance de ver sua filha crescer. Em uma manhã de primavera particularmente bonita, 2 anos após o nascimento dramático de Sofia, Helena recebeu uma visita inesperada. Uma elegante senhora de cabelos grisalhos e postura digna chegou à administração da reserva, pedindo para falar com ela. Sou Elisa Almeida, apresentou-se a mulher quando foi conduzida ao escritório de Helena. Mãe de Roberto. Helena sentiu um aperto no peito. Durante todo o tempo em que estivera casada com Roberto, nunca conhecera seus pais. Ele sempre alegava que estavam viajando ou ocupados demais para visitas. Senhora Almeida, é um prazer conhecê-la, apesar das circunstâncias. Helena indicou uma cadeira. Por favor, sente-se. A mulher observou o escritório com olhos atentos, demorando-se nas fotografias de Sofia e nas imagens de Nuno que decoravam as paredes. É uma menina linda, comentou, olhando para uma foto de Sofia brincando na neve. Tem os olhos da nossa família. Obrigada, respondeu Helena cautelosamente. Em que posso ajudá-la? Elisa Almeida respirou fundo, como quem reúne coragem. Vim pedir desculpas, disse finalmente. Pelo que meu filho fez a você, a sua filha, a este lugar maravilhoso. E também vim trazer algo que acredito que lhe pertence. Da bolsa elegante, ela retirou uma pasta de documentos. São as escrituras originais de todas as terras ao norte da reserva, explicou, entregando a pasta a Helena. Roberto as escondia em nosso cofre familiar. Acredito que você as queira de volta. Helena abriu a pasta com mãos trêmulas. Ali estavam todos os documentos que provavam que a área que Roberto tentara vender era legalmente parte da reserva, adquirida com fundos governamentais específicos para a conservação. Como... começou Helena confusa. Meu marido faleceu há 6 meses, explicou Elisa. Ao organizar seus pertences, encontrei estas escrituras junto com cartas que Roberto havia enviado ao pai, explicando seus planos, cartas que, infelizmente, meu marido apoiava. A senhora fez uma pausa, seus olhos marejados. Falhei como mãe, Helena. Criei um filho que acreditava que o poder e o dinheiro eram mais importantes que a integridade, que via a natureza como algo a ser explorado, não preservado. Ela olhou pela janela para a floresta exuberante. Quando vi na televisão o que você construiu aqui, como você transformou a traição dele em algo belo e significativo, soube que precisava vir. Helena não sabia o que dizer. Por 2 anos carregara tanta raiva contra Roberto e todos associados a ele. Agora, diante desta mulher idosa que carregava o peso do arrependimento, sentia essa raiva lentamente se dissolvendo. Gostaria de conhecer minha neta? Perguntou Elisa suavemente. Entendo perfeitamente se disser não. Não tenho direito algum depois de tudo o que aconteceu. Helena hesitou. Parte dela queria proteger Sofia de qualquer conexão com o homem que traíra, não apenas sua mãe, mas todos os princípios que ela defendia. Outra parte, porém, entendia a importância das raízes, da família, das conexões. Sofia está na creche da reserva agora,
disse finalmente. Se quiser esperar até o meio-dia, podemos almoçar juntas e você poderá conhecê-la. Os olhos de Elisa brilharam com lágrimas de gratidão. Obrigada. É mais do que mereço. Enquanto esperavam, Helena mostrou a reserva à sua ex-sogra. Caminharam pelas trilhas principais, visitaram o centro de pesquisa e o berçário onde filhotes órfãos eram cuidados, até poderem retornar à natureza. Elisa ouvia atentamente, fazendo perguntas perspicazes que revelavam uma inteligência que Helena nunca suspeitara existir na família de Roberto. Sabe, eu era professora de biologia antes de me casar, contou Elisa enquanto observavam. Um filhote de onça sendo alimentado. Sonhava em trabalhar com conservação, mas naquela época, nos anos 60, não era um caminho fácil para mulheres. Então me casei, tive Roberto e deixei esse sonho para trás. Nunca é tarde para retomá-lo, respondeu Helena. Temos um programa para voluntários sêniores. Pessoas com experiência de vida têm muito a contribuir. Elisa sorriu tristemente. Talvez seja uma forma de reparar em pequena escala o mal que minha família causou. O almoço com Sofia foi melhor do que Helena poderia esperar. A menina, normalmente tímida com estranhos, respondeu bem à presença calma de Elisa. As duas construíram uma torre de blocos juntas, com Sofia rindo alegremente quando a estrutura desabava. Ela tem o seu espírito, comentou Elisa enquanto observava a neta tentar novamente, com determinação inabalável. A mesma persistência, a mesma coragem. Após o almoço, Helena levou Sofia e Elisa para um passeio especial por uma trilha que raramente mostrava a visitantes. Era um caminho que conduzia a um mirante natural, de onde se podia observar grande parte da reserva, sem perturbar os animais. Este é meu lugar favorito, disse Helena, enquanto se acomodavam no banco rústico instalado no mirante. Daqui posso ver tudo o que construímos, tudo o que salvamos. Sofia, sentada no colo da mãe, apontou excitadamente para a vastidão verde abaixo. Nu! Chamou ela, usando o apelido que dera ao seu amigo peludo. Helena seguiu a direção, indicada pela filha, e sorriu. Lá embaixo, caminhando calmamente por uma clareira distante, estava Nuno. Mesmo à distância, seu porte era impressionante. Extraordinário, murmurou Elisa, observando através dos binóculos que Helena lhe oferecera. Ele realmente parece estar vigiando. Ele está, confirmou Helena, à maneira dele, mantendo seu território, que por acaso inclui nós duas. E você realmente acredita que ele se lembra? Que sabe que você o salvou? Helena refletiu por um momento. A ciência diria que estou antropomorfizando, atribuindo emoções e memórias humanas a um animal selvagem. Mas depois de tudo que vivemos, sim, acredito que ele se lembra. Que entende de alguma forma que não podemos compreender completamente, que estamos conectados. Elisa devolveu os binóculos com um novo respeito em seu olhar. Você mudou minha visão hoje, Helena, sobre muitas coisas. Quando chegou a hora de Elisa partir, ela segurou as mãos de Helena com firmeza. Não estou pedindo para ser uma presença constante na vida de vocês. Sei que não tenho esse direito. Mas se algum dia precisar de ajuda, ou se simplesmente achar que Sofia poderia se beneficiar de conhecer essa parte de sua história, por favor, saiba que estou aqui. Helena assentiu, surpresa com o quanto seu coração havia se aberto durante aquele dia inesperado. Obrigada por trazer os documentos. E por sua honestidade. É o mínimo que poderia fazer, respondeu Elisa. Você salvou muito mais que um urso, Helena. Salvou um ecossistema inteiro. Criou um futuro melhor não apenas para sua filha, mas para gerações que virão depois dela. À medida que as estações passavam, a Reserva Integral de Proteção da Serra Catarinense florescia. O programa de reintrodução de ursos pardos, antes ameaçado pelo esquema de Roberto, tornava-se um dos mais bem-sucedidos do mundo. Os ursos não apenas sobreviviam, mas se reproduziam, estabelecendo uma população viável que se expandia naturalmente. Nuno, agora com quase 6 anos, tornara-se o mais famoso habitante da reserva. Sua história com Helena e Sofia havia sido contada em livros infantis, documentários e até mesmo em um filme de Hollywood.
Embora Helena tivesse insistido que a história fosse contada com precisão científica, sem romantizar excessivamente o comportamento animal. Sofia crescia com uma conexão extraordinária com a natureza. Aos 5 anos, já conhecia os nomes científicos de dezenas de plantas e animais e demonstrava uma compreensão intuitiva de ecologia que impressionava até mesmo os pesquisadores mais experientes. Ela tem um dom, comentou Fernanda, observando a menina identificar diferentes tipos de pegadas em uma trilha lamarenta. É como se pudesse ler a floresta. Helena sorriu, observando sua filha. Sofia havia herdado seus olhos e sua paixão pela natureza, mas tinha um espírito inteiramente próprio, curioso, determinado e surpreendentemente intuitivo. Acho que nasceu dela, respondeu Helena. Talvez seja algo que vem de nascer em meio a uma tempestade, salva por um urso. A história inusitada de Helena, Sofia e Nuno havia inspirado outras conservacionistas ao redor do mundo. Mulheres que enfrentavam obstáculos similares, descrédito, subestimação, barreiras institucionais, encontravam força no exemplo da bióloga brasileira que havia enfrentado não apenas a traição pessoal, mas todo um sistema corrupto e saíra vitoriosa. Em uma tarde ensolarada de outono, quando Sofia completava 7 anos, Helena organizou uma pequena cerimônia na reserva. Após anos de batalhas legais e burocráticas, a área norte, aquela que Roberto tentara vender ilegalmente, foi oficialmente declarada Santuário Sofia, uma zona de proteção integral onde nenhuma intervenção humana seria permitida. Este é meu presente para você, disse Helena à filha, enquanto juntas observavam a placa sendo instalada. Um lugar onde a natureza pode existir por si mesma, sem nossa interferência. Onde animais como Nuno podem viver suas vidas selvagens como devem ser vividas. Sofia, que crescia com uma sabedoria além de seus anos, assentiu solenemente. Para sempre? Para sempre, confirmou Helena. Conseguimos proteção perpétua para esta área. Mesmo quando não estivermos mais aqui, este lugar continuará protegido. A menina olhou para a vasta floresta que se estendia diante delas, seus olhos brilhando. Acho que Nuno vai gostar disso. Como se tivesse sido convocado pelas palavras dela, um movimento na borda da clareira atraiu a atenção de todos. Ali, majestoso e imponente, estava Nuno. O urso, agora em plena maturidade, olhou diretamente para Helena e Sofia por alguns segundos antes de desaparecer novamente na floresta, que agora era seu lar permanente e seguro. Ele sempre aparece, que nos momentos importantes, comentou Fernanda se aproximando. Como se soubesse, completou Helena. Aquela noite, após a festa de aniversário, Helena sentou-se com Sofia na varanda da casa que compartilhavam na reserva. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo, e os sons noturnos da floresta criavam uma sinfonia natural ao seu redor. Mamãe, disse Sofia enrolada em um cobertor quente. Você acha que fez a coisa certa? Quando salvou Nuno, mesmo sabendo que era perigoso? Helena olhou para sua filha, surpresa com a profundidade da pergunta. Por que está perguntando isso, querida? Porque na escola, quando contei nossa história, a professora disse que você se arriscou muito, que podia ter se machucado ou me machucado antes de eu nascer. A menina fez uma pausa. Ela disse que animais selvagens devem ficar selvagens e pessoas devem ficar seguras. Helena respirou fundo, considerando cuidadosamente sua resposta. Era uma questão legítima, uma que ela mesma havia refletido muitas vezes ao longo dos anos. Sua professora não está errada, Sofia. Foi arriscado, e é importante respeitar os limites entre humanos e animais selvagens. Helena fez uma pausa, mas naquele dia vi um ser vivo sofrendo e sabia que podia ajudar. Não pensei em mim como humana e nele como urso. Apenas vi alguém precisando de ajuda. Sofia assentiu, processando a informação. E depois, quando você precisou de ajuda, ele retribuiu. Sim, embora não tenha sido por causa de um cálculo ou plano da parte dele, explicou Helena gentilmente. Nuno agiu de acordo com sua natureza, que é mais complexa do que muitas pessoas imaginam. Os ursos têm memória, inteligência e, sim, acredito que têm sua própria forma de gratidão.
A menina olhou para a floresta escura além da varanda, onde sabiam que em algum lugar Nuno provavelmente dormia em sua toca. Acho que entendo, disse finalmente. Às vezes temos que seguir nosso coração mesmo quando parece assustador. Helena abraçou a filha, sentindo um amor tão profundo que quase doía. Exatamente. E sabe de uma coisa? Se eu não tivesse seguido meu coração naquele dia, não apenas Nuno teria sofrido, mas toda essa floresta poderia ter sido destruída, e eu talvez nunca tivesse descoberto a verdade sobre as coisas erradas que estavam acontecendo. E eu não teria nascido na floresta com um urso de guarda-costas, completou Sofia com um sorriso. E você não teria nascido na floresta com um urso de guarda-costas, concordou Helena rindo. A vida é cheia de decisões difíceis, querida. Nem sempre saberemos no momento se estamos fazendo a escolha certa, mas se agirmos com compaixão e coragem, raramente nos arrependeremos. 10 anos se passaram desde aquela conversa na varanda. Sofia, agora com 17 anos, havia se tornado uma jovem extraordinária. Seguindo os passos da mãe, dedicava-se ao estudo do comportamento animal, mas com uma abordagem própria. Interessava-se especialmente pela comunicação interespecífica, os modos como diferentes espécies interagiam e conversavam entre si. A Reserva Integral de Proteção da Serra Catarinense, carinhosamente apelidada pelos locais como Reserva dos Ursos, tornara-se um modelo mundial de conservação. O trabalho pioneiro de Helena havia inspirado projetos semelhantes em outros países, e sua metodologia de gestão, que incluía participação ativa das comunidades locais, era estudada em universidades ao redor do globo. Nuno, agora um urso pardo idoso com quase 15 anos, ainda vivia na reserva. Seu comportamento em relação a Helena e Sofia continuava a desafiar os padrões conhecidos. Mantinha distância, como um animal selvagem deve, mas ocasionalmente permitia-se ser observado por elas de perto, em momentos que os pesquisadores documentavam meticulosamente. Em uma tarde de verão particularmente quente, Helena e Sofia caminhavam por uma trilha pouco frequentada, coletando dados para o novo estudo da jovem. Sofia agora era quase tão alta quanto a mãe, com os mesmos olhos determinados e um conhecimento da floresta que rivalizava com o de pesquisadores com décadas de experiência. "Olha isso!", chamou Sofia, apontando para marcas em uma árvore. "São recentes, e pelo padrão aposto que é Nuno." Helena aproximou-se, examinando as marcas de garras. Arranhões em árvores eram comportamentos territoriais comuns em ursos pardos, mas estes tinham algo peculiar. "Estão exatamente na altura do seu pescoço", observou Helena. Como se ele soubesse que viríamos por aqui", completou Sofia. "Ele sempre sabe, não é?" Helena sorriu. Após todos esses anos, Nuno ainda conseguia surpreendê-la. A ciência diria que é coincidência, ou que ele simplesmente marcou seu território em um local de passagem natural. "E o que o seu coração diz?", perguntou Sofia com um sorriso maroto. Antes que Helena pudesse responder, um movimento entre as árvores chamou sua atenção. Ali, a poucos metros de distância, estava Nuno. O grande urso pardo, agora com pelos grisalhos ao redor do focinho, observava-as serenamente. Não demonstrava qualquer agressividade ou medo, apenas uma presença calma e atenta. "Olá, velho. Amigo", sussurrou Helena. Para espanto de ambas, Nuno aproximou-se mais alguns passos, mais perto do que jamais estivera voluntariamente em todos aqueles anos. Parou a cerca de 10 metros, sentou-se sobre as patas traseiras e simplesmente observou-as. Era um comportamento completamente atípico para um urso selvagem. Sofia lentamente retirou sua câmera da mochila e começou a filmar. Este era exatamente o tipo de interação que estudava. Momentos de conexão entre espécies que desafiavam as explicações convencionais. Nuno permaneceu por quase 5 minutos apenas observando. Então, com a mesma dignidade silenciosa que sempre demonstrara, levantou-se, virou-se e voltou para a floresta, desaparecendo entre as árvores como tantas vezes antes. "Isso foi..." começou Sofia, sem palavras pela primeira vez em muito tempo. "Extraordinário",
completou Helena, sentindo uma emoção que não podia explicar completamente. Naquela noite, enquanto revisavam a filmagem em casa, Helena percebeu algo que não havia notado durante o encontro. Nas imagens capturadas por Sofia, podia-se ver claramente que Nuno não estava sozinho. Parcialmente visível entre as árvores, atrás dele, observava uma ursa mais jovem com 2 filhotes pequenos. Ele nos apresentou sua família, murmurou Sofia, olhando maravilhada para a tela. Helena não respondeu imediatamente. A implicação era profunda. Nuno não apenas reconhecia Helena e Sofia como seres não ameaçadores, mas aparentemente as considerava seguras o suficiente para aproximar sua companheira e filhotes, algo que ursos selvagens quase nunca faziam com humanos. Isto muda tudo, disse Helena finalmente. Temos que repensar completamente o que sabemos sobre cognição social em ursos. Nos dias que se seguiram, a filmagem foi analisada por especialistas de todo o mundo. Nenhum podia negar que estavam diante de algo sem precedentes. Um comportamento que sugeria não apenas reconhecimento e memória de longo prazo, mas possivelmente algo que, em humanos, chamaríamos de confiança. Um mês depois, Helena foi convidada a dar uma palestra na Conferência Mundial de Conservação em Genebra, diante de uma plateia de cientistas, conservacionistas e formuladores de políticas. Ela contou a história completa, desde os dias em que salvara Nuno da armadilha até o recente encontro com sua família. O que testemunhamos vai além da simples reciprocidade animal, explicou, mostrando a filmagem agora famosa. Sugere uma forma de conexão interespecífica que a ciência apenas começou a explorar e nos obriga a reconsiderar fundamentalmente nossa relação com o mundo natural. A palestra terminou com a plateia em pé, aplaudindo o trabalho de uma vida dedicada não apenas à preservação, mas a uma nova forma de entender e respeitar a vida selvagem. De volta ao Brasil, Helena encontrou Sofia na varanda da casa, olhando para as estrelas. Vovó Elisa ligou, disse a jovem quando Helena sentou-se ao seu lado. Ela viu sua palestra online. Disse que estava chorando no final. Helena sorriu. Sua relação com a ex-sogra havia evoluído para uma amizade inesperada ao longo dos anos. Elisa, agora com quase 80 anos, tornara-se uma defensora apaixonada da conservação e uma presença amorosa na vida de Sofia. "E o que você achou?" perguntou Helena. "Da palestra?" Sofia refletiu por um momento. "Achei que você finalmente disse em público o que sempre soube em seu coração, que nossa conexão com a natureza é mais profunda e complexa do que a ciência consegue explicar." Helena abraçou a filha, sentindo um orgulho imenso da jovem sábia em que se tornara. "Você sabe o que quero fazer no próximo ano quando me formar?" perguntou Sofia. "Tenho algumas ideias, mas gostaria de ouvir de você", respondeu Helena. "Quero criar um programa de comunicação interespecífica, não apenas estudando como os animais se comunicam entre si, mas como nós humanos podemos aprender a ouvir o que eles estão nos dizendo." Sofia fez uma pausa. "E quero começar com os ursos." Helena sentiu seus olhos se encherem de lágrimas de orgulho. "Acho que é a ideia mais extraordinária que já ouvi. E sei exatamente quem poderia ser seu primeiro sujeito de estudo." Ambas olharam para a floresta que se estendia diante delas, não mais apenas um habitat a ser preservado, mas um mundo complexo, cheio de vidas, histórias e conexões que apenas começavam a compreender. Em algum lugar naquela vastidão, um urso pardo chamado Nuno, que uma vez fora salvo por uma mulher grávida e depois retribuiu salvando-a e a seu bebê, continuava sua vida selvagem como deveria, mas também mantinha um vínculo inexplicável que desafiava as barreiras entre espécies. Um vínculo forjado no momento em que duas criaturas olharam nos olhos uma da outra e, de alguma forma, reconheceram-se mutuamente. "Mamãe", disse Sofia suavemente. "Você acha que um dia entenderemos completamente?" Helena sorriu, olhando para a floresta que havia se tornado seu lar, sua missão, sua vida. "Não sei se um dia entenderemos completamente, mas acho que a beleza está justamente em continuar tentando." Fim da história. Caro ouvinte, você sentiu a conexão profunda entre Helena e Nuno? Compartilhe sua opinião nos comentários.
e conte se já testemunhou um laço especial com algum animal. Deixe seu like e inscreva-se para mais histórias que tocam o coração sobre a incrível relação entre humanos e natureza.